casa de um colega de escola, o menino era psicopata, a gente não sabia. Ele deu uma surra no meu filho, estourou 3 costelas, o pulmão, e ele encostou uma espingarda de 16mm e atirou no pescoço do meu filho. Esse menino tinha 14 anos e ele, como menor, não é crime, é ato infracional. Ele pegou 3 dias preso e depois ele pegou medida socioeducativa. Então, assim, eu fiquei muito mal na época, né? Só que eu acho assim, depois que eu passei 1 ano e meio muito mal, eu vi que se eu ficar quieta, nunca vai mudar. Uma das bandeiras minha é mudar essa lei do menor. Porque o menor, ele mata e ele sabe que ele não dá nada, né? E isso é assustador. E ele sabe muito bem, porque o menor de hoje, ele não é que nem o menor dos anos 40, dos anos 60. Ele tem toda uma informação. Então isso tem que mudar. Outra bandeira nossa é a da Keiko, né? Das vítimas de violência. Eu, no Paraná, eu atendo vítimas, eu vejo mães, vão lá em casa, elas me ligam. Às vezes eu fico 1 hora, 2 horas no telefone, ou um pai sai da minha casa chorando, porque perdeu o filho. Não tem uma ajuda, não tem um psicólogo, não tem nada para ajudar o vítima. Não tem um direito. Olha, eu estou desde 2003 nessa luta, eu nunca vi o direito humano bater na casa de uma vítima. E eu queria dizer a vocês que essa história de mudar a lei é uma das coisas mais difíceis nesse país chamado Brasil. Mudar a lei para pôr todo mundo na rua, para dizer que não tem importância, para diminuir penas, para voltar a dar progressão para crimes hediondos, aí isso é fácil. O difícil é conseguirmos que este país se transforme num país sério. O que nós queremos nada mais é do que a responsabilidade do Estado, que vem se furtando ao seu papel, que vem evitando de punir com o devido rigor aqueles que cometem atrocidades. Aqui todos são testemunhas, todos passaram por um momento assim. Eu digo a vocês que o meu dia a dia é de atrocidades, porque na minha carreira, e eu trabalho na área penal, e trabalho com os crimes hediondos, é tudo o que eu vejo nos meus processos. Isso me causa uma indignação terrível, porque eu vivo lutando para pôr essas pessoas na prisão. E aí, por alguma mágica do destino, cumprido 1/6 da pena, cumprido no máximo 2/5, todo mundo progride, todo mundo recebe indulto, todo mundo sai no dia de Natal e não volta. Todo mundo consegue ficar impune, é uma coisa terrível. É terrível e só a sociedade unida é que pode mudar isso. Sou membro da Comissão de Reforma do Código Penal, criada no Senado. O que é isso? Aquele fulano Champinha, que o Ari conhece bem, ele quase foi solto. Eu escrevi 3 artigos de jornal pedindo que ele não saísse. Eu fui ao Ministério Público, eu fui ao Tribunal de Justiça. Não é possível isso. Nós não queremos viver nesse país. Nós queremos viver protegidos dos criminosos e não arriscando a nossa pele, a pele da nossa família, dos nossos filhos queridos, que nós cuidamos com tanto carinho, dos nossos pais, enfim, de todas as pessoas de bem que correm riscos e mais riscos ao pôr o pé para fora de casa. O que é isso? Essa indignação, minha querida deputada, ela tem que ser muito forte, ela tem que arrebatar multidões. Nós temos que ir a Brasília, pedir alterações na lei, e temos também que ir ao Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal pedir que essas leis sejam aplicadas. Só a lei não resolve. Resolve a vigilância da sociedade sobre a lei. E resolve
a pressão junto ao Poder Judiciário, porque é ele que aplica a lei. É ele que muda essa aplicação. De uma hora para outra, mudam-se os ministros do Supremo. É como se a lei tivesse mudado. A lei não mudou, é a mesma, mas agora é inconstitucional. Manter o sujeito preso sem progressão de regime, como na lei dos crimes hediondos, que sempre foi aplicada, de repente virou inconstitucional. E vamos pôr todos na rua. Por quê? Porque o Supremo mudou o entendimento de uma hora para outra. Então o movimento não é só parlamentar. Ele tem que ir a todos aqueles que têm o poder da caneta. E estes são os poderes executivo, legislativo e judiciário. Eu sou promotora de justiça, procuradora de justiça. Trabalhei toda a minha vida com crimes contra a vida. Eu fui promotora do Tribunal do Júri durante toda a minha carreira, para o meu orgulho. Nesta caminhada, atuando no júri durante mais de 20 anos, o que eu recepcionava no meu gabinete eram pessoas desoladas pelas perdas, para as quais eu podia dar um consolo, uma palavra de consolo, e o meu trabalho intenso, tenaz, de tentar produzir justiça. Mas eu via nesta atuação, na atuação da justiça do Estado brasileiro, falhas que eu considerava e considero irreparáveis. Eu vou mencionar uma delas. Se as vítimas e seus familiares queriam saber como era o andamento do processo, o dia do júri, por exemplo, o dia do julgamento, era eu que incumbia uma secretária minha de passar a mão no telefone e avisar. Porque não há previsão no Código de Processo Penal de que a vítima ou seus familiares sejam informados do desenvolvimento dos atos do processo. Se a vítima não é uma vítima ou seus familiares que têm a condição de contratar um advogado para funcionar como assistente da acusação, a vítima ou seus familiares nem ao menos sabem do dia do julgamento. Que eu digo que é um momento importante onde a pessoa toma conhecimento do resultado que se firmou. Se o réu foi condenado ou se ele foi absolvido.